A graça e a paz, irmãos e irmãs do Messias, tudo bom? Vamos aí para mais um vídeo. Hoje eu vou trazer o vídeo, embasando com o vídeo da irmã aqui, para falar sobre o assunto de o que você tem que abrir mão por amor da palavra e do Messias, tá? Da sua missão, de quem você é, né? Por amor da sua essência, né? Tudo isso aí. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui tá bom. Vamos lá. Loguida. Você é uma pessoa que você não consegue admitir quem você é. Você é uma pessoa que tem medo de expor uma realidade, de você dar uma opinião, de você perceber uma situação delicada à sua volta e você fica com receio de você expor a sua ideia, de você se posicionar. Por que será que isso acontece na nossa sociedade e isso tem aumentado, inclusive? Hoje em dia, nós vemos que a sociedade, ela pensa o seguinte: eu tenho problemas demais para administrar, então eu não vou me meter nisso, então eu não vou falar nada, a não ser pela internet, a não ser os haters, quando, sem estar ali tete a tete, aí eles se posicionam. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas pessoalmente se posicionando com uma verdade. Então elas pensam assim: já basta todos esses problemas que eu tenho, né? Infelizmente, esse tipo de posicionamento, ele está cada dia mais comum, porque o amor ao próximo, ele vai esfriar, ele tem esfriado. Mas existe uma diferença gigante entre você se intrometer por fofoca e você se posicionar por verdade, por amor, para querer ajudar. A diferença está na intenção de cada um. Então, uma coisa é você se intrometer na vida dos outros. E antes que venha algum falar de boas intenções, o inferno está cheio, a palavra inferno, primeiro de ponto, não existe nos originais da Bíblia. Ponto. E aí eu vou falar. Pessoas que imitam que nem papagaio que os outros falam e não pesquisam e quer dar opinião que não entende das coisas que não entende. Não é que eu tô sendo arrogante e eu sou melhor do que ninguém. Eu tô só orientando, porque sempre vem comentários ditando ditados popular que nem é bíblico. De boa intenção o inferno está cheio. Esse ditado não está na Bíblia e não existe, né? Porque primeiro que a palavra inferno não existe no original das escrituras. Segundo, que se você está falando da condenação eterna, é o lado do fogo. E lá tá vazio, não tem ninguém. Como é que tá cheio lá se o dia do juízo ainda não aconteceu e ninguém foi para lá ainda? Agora, se você tá falando de um lugar temporário, aonde aqueles que morreram, as almas estão lá reservadas no dia da espera do grande juízo, aí até eu entendo. Mas não porque elas tiveram boas intenções que tá lá. Porque o próprio Criador fala que ele examina a palavra é como espada de dois gumes, que é mais penetrante do que espada cortante de dois gumes, e penetra até a profundeza das entranhas e das almas, para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, lógico que o Criador ele leva em conta a intenção. O que é uma intenção? A motivação de você estar fazendo algo, falando algo ou declarando uma verdade. Qual que é a intenção? Se você tem intenção do quê? De ser visto, de ajudar a pessoa, ou de ser visto, ou de ganhar aplauso, ou, entendeu? Então, esse ditado popular, ele não procede de acordo com as escrituras. De boa intenção o inferno está cheio, tá? Só para deixar claro aqui. Porque quando ouve falar de intenção, já vem o ditado de ideologias mundanas que pensam que está na Bíblia e não tem nada disso nas escrituras, tá? Esse ditado aí. Vamos lá. E você trazer mal para alguém. E outra coisa completamente diferente também é ficar em silêncio, porque eu estou com medo, eu estou apavorado, o que vai acontecer? Vai ter retaliação, as pessoas vão deixar de falar comigo, elas vão até falar mal de mim. Mas tem uma terceira corrente de posicionamento, que é completamente diferente também, é saber que você
tem a resposta, você tem experiência, você tem base bíblica, você tem amor, você tem a caridade. E mesmo assim você decide falar sabendo que vai sofrer retaliação. Você exato. pode sofrer retaliação. Por amor à verdade. Tá? Às vezes não, mas geralmente E a verdade é o Messias, é a palavra. Eu sou a favor desse terceiro caminho, eu também. desse terceiro posicionamento em que você expõe de fato o que você pensa com amor, com base bíblica. O próprio Senhor Jesus disse em Mateus 10:34 que ele não veio trazer paz, mas ele trouxe a espada. A verdade sempre vai dividir, é o que aconteceu no meu canal, trazer a verdade contra legalismo, contra a religiosidade, né, que o que salva na igreja A, B, C, D ou E, ou aparência. Então, quando a luz ela entra, as trevas vão ter que sair. Exatamente. O que estava escondido vai ter que sair. É como você jogar inseticida debaixo da cama. Se tiver barata, elas vão sair. Então, você pode até fugir dessa situação, você pode fingir que não tem baratas ali embaixo da sua cama, mas você sabe que tem ali, naquela situação, um exemplo, né? Ou você pode limpar tudo, mesmo que seja desagradável, porque é desagradável você passar inseticida debaixo da sua cama e sai baratas e baratas voadoras, etc e tal. Eu sou a favor de jogar inseticida e sair, sim, essas baratas e eu ter que recolhê-las depois. Figurativamente falando, tá dando um exemplo, e deixá-las lá, né? Jesus mesmo, ele nunca varreu sujeira para debaixo do tapete. Ele confrontou os legalistas. Ele confrontou os religiosos. Ele confrontou por causa desse ensino teológico corrompido de que Deus é só amor. Ai, amor, é amor pra cá, é amor pra lá. Ai, o Salvador é amor, ele tolera tudo, eu posso pecar à vontade. Não pode me confrontar, não pode confrontar o pecado, não pode confrontar o erro, não pode falar a verdade, não, porque o Salvador é amor, ai, amor, entendeu? Isso é a ideologia do mundo, cara. O verdadeiro amor, ele aponta o seu erro para você olhar para dentro de si e se consertar para se salvar de você mesmo, dos seus erros, dos seus pecados, moldar o seu caráter. O Espírito vem para isso. Essa é a maior demonstração de amor, é falar a verdade, mesmo quando ela confronta, não do jeito que ela falou, com base bíblica e com amor e com mansidão. Não é para você apontar e julgar as pessoas, entendeu? É para você ajudá-las a ver o erro dela para ela, se ela quiser se consertar. Não é uma imposição, você não tem que impor nada a ninguém, nem obrigar nada a ninguém. Quem é você para impor, para obrigar? Mas você fala as coisas por amor. Se ela não entender que isso não é amor, que isso é julgamento, aí é assunto da pessoa. Mas você não pode ter medo de falar o que você pensa por amor, com base bíblica e com mansidão, entendeu? Para desagradar, ou porque pessoas podem perder a amizade, podem se afastar de mim, porque eu falei algo que desagradou. Você está aqui para agradar o Criador, porque ele deu a vida por nós. Então não é para agradar o humano, você está aqui para auxiliar as pessoas, para ser auxiliado, para ensinar e para aprender, não para agradar ninguém, entendeu? É isso. Vamos lá. Tem também no meu canal coisas que, graças a Deus, estou evoluindo e vou evoluir, porque nós vivemos pela vida eterna. A vida eterna não é aqui é uma passagem para a vida eterna. Tá? Exato. Então, os apóstolos também foram perseguidos, e todos aqueles que são perseguidos pela palavra têm um galardão maior, né? A Bíblia, ela fala que nós somos levados como ovelhas ao matador, isso diariamente. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade. Então, eu tinha plena certeza, quando viesse falar a verdade, viria mais e mais haters, só que viria vitória também. Viria pessoas libertas também, como eu, né? Está em Efésios 6, no verso 12, dá uma olhada. Então, quando você fala a verdade com base na palavra, você não está mexendo só com pessoas, você está atacando ossos espirituais. Você está mexendo com o inferno. Não porque você quer atacar ela deliberadamente, é que é diferente. A verdade expulsa as trevas, a luz expulsa a treva, a verdade é luz. Então, você, às vezes, aquelas entidades que estão incorporadas naquela pessoa que recusa a verdade, ela confronta. E se aquela pessoa abrir os olhos espirituais e aceitar a verdade, os demônios que estão incorporando naquela pessoa vai ser expulso, entendeu?
Então, e aí você não vai agradar o inimigo. Ele vai vir te atacar. Mas você vai ter a proteção do Pai, a proteção dos anjos. Porque você está fazendo a vontade do Pai. E o Pai é maior do que as hostes da maldade, entendeu? É isso que a gente tem que pôr na mente. Mas não se acovardar, porque os covardes não entram no reino do Pai. Está escrito em Apocalipse. Os covardes, os tímidos não entram, né? Com medo de perder a amizade, com medo de falar, com medo de se posicionar, porque isso é aquilo. Cara, né? O verdadeiro amor expulsa o medo e a ousadia do espírito que tem te conduzir, né? Vamos lá. Não fala, né? Então isso vai incomodar o inferno, isso vai incomodar Satanás, isso vai libertar pessoas presas justamente, às vezes, em situações espirituais que foram provocadas há muito tempo, né? Jesus disse em João, no capítulo 14, no verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão através de mim, né? Então, se ele é a verdade, viver nele é viver na verdade. Apesar que para mim o caminho não é o nome de Jesus, é Yahusha, né? Apesar que eu acreditei por muito tempo que era Jesus, mas eu entendo ela e eu acredito que ela é sim uma transformada, é sim uma regenerada, porque muitos de nós chamamos o nome de Jesus Cristo por muito tempo, né? Mas quando você se aprofunda, você descobre que o nome é Yahusha, né? Jesus é um nome genérico que foi colocado por Roma e por Grécia. Eu acho que ela não chegou ainda nesse conhecimento, mas ela avançou muito. Ela tem um conceito de visão espiritual muito boa, essa moça, né? E não só ela, muitos irmãos aí que eu vejo mesmo chamando Jesus Cristo, mas eu creio que ela vai chegar até esse conhecimento também do nome verdadeiro. E muitos vão chegar, né? Agora, infelizmente, vai ter muitos que vão negar esse nome também, né? Eu só tô dando essa pitadinha aqui, tá? Porque para a pessoa não dizer que eu entro em contradição, né? Então vamos lá. Na verdade, é hipocrisia, é orgulho. Então preste atenção nisso. Esse vídeo é para mudar essa forma sua e você colocar a sua identidade, não com raiva, mas você ser você, né? Porque se eu deixo de falar por medo do que vão pensar de mim, por medo de perder a amizade, Exato. medo porque eu vou ter que sair da zona de conforto, o conceito. vou ter que Pegue o conceito. né? Isso é ego, isso é orgulho, né? Isso é me preocupar comigo em primeiro lugar. E quem não estiver disposto a largar a cruz, pai, mãe, o próprio ego e seguir Jesus, não está pronto. É verdade, é isso mesmo. Então, é uma forma tá aperfeiçoado no espírito, para seguir o mestre, seguir Yahusha, seguir, andar no espírito. A verdade com amor não é grosseria, é coragem. Lógico que vai ter muito mimizento ouvindo de forma diferente aquilo que você está falando, que é a verdade, como aconteceu com Jesus, os apóstolos, imagina nós, né? Então, coragem, ele custa. Eu li um livro que fala que Guerreiros Não Nascem Prontos, do autor José Luiz Tejon Megido, e marcou muito a minha vida, né? Ele foi abandonado por seus pais, ele foi adotado por novos pais maravilhosos, e ele sofreu queimaduras gravíssimas no seu rosto quando criança, salvo engano, aí, com 5 anos de idade. Então ele ficou com o rosto completamente deformado e ele tinha pânico, pavor de sair na rua, né? E a mãe dele saía sempre, ia para a feira, como outras mães, com seus filhos, só que a mãe dele não ia com ele porque ele subiu o telhado e não ia de jeito nenhum, até um dia que ela falou que ele ia sim. E ele acordou com o braço amarrado ao braço dela. E foi lá esperneando e ela no caminho falou: foca as batatas, as melhores batatas que nós vamos comprar. Bom, aí chegou gente lá zombando, dando risada, gritando, meu Deus. E ela foca nas batatas: olha, essa daqui é redondinha, olha essa daqui, olha que horror, olha aí filho, não falei pra você mexer com fogo, olha o que acontece e tal. Bem, eu sei que nesse lusco-fusco ela continuou falando pra ele foca nas batatas. O que é isso que ela quer dizer? Espiritualmente falando, foca na mensagem. Foca no Messias. Porque o que ela está querendo dizer ali? Porque o rapaz foi zombado por ele ser deformado por causa do acidente, né? E a mãe falou: foca na batata, não foca no que os outros estão falando, nem que tá pensando de você. Então, quando você vai levar a mensagem, você vai ter hater, você vai
pessoas vão se afastar, outros vão zombar, vão te escarnecer, mas foca na mensagem, foca na sua missão e faz aquilo para que você foi chamado com toda a ousadia do Espírito, com toda a sabedoria do Espírito, com a capacidade que o Criador Elohim e Yahweh te deu, e foca na mensagem e na missão, entendeu? Porque o galardão é muito grande. Você vai perder coisas terrenas, algumas pessoas que vão andar junto com você, vão concordar com você, vão te apoiar, mas a grande maioria vai se afastar de você, vai ter outro conceito, vai zombar da sua cara, e esse é o preço que se paga por amor da palavra, amor da verdade, por amor de Yahusha, por amor do Criador. Nós não somos perfeitos, somos falhos, mas estamos no processo de purificação, de aperfeiçoamento pelo espiritual Ruach HaKodesh, e esse é o preço a se pagar para a vida eterna, né? Para quem quer a salvação das suas almas. Quem não quer bênção terrena, aí é outro caminho, é a porta larga, né? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. E não para os olhares, mas para o que importava de fato. Então ele aprendeu uma lição para a vida Ah, inteira. isso também eu era assim, porque eu era tímido, né? Então me preocupava muito com o que as pessoas pensavam de mim, com o que ia falar de mim. Antigamente eu ficava muito preso à validação das pessoas, pessoas tá sempre ao meu redor. Hoje eu já não penso assim, porque quando você se aproxima do Pai, se aproxima do Criador verdadeiro, se aproxima da verdade, ela abre seus olhos, ela te capacita e ela te mostra que para você ser autêntico, para você ser você mesmo, sem máscara, e para você saber que o Criador é suficiente na sua vida. Quem é para ficar na sua vida vai ficar. Quem é para correr junto com você vai correr. Quem não é vai sair. E você não tem que temer a isso e nem ficar triste, porque o Criador ele te sustenta, ele te capacita, o mundo pode te odiar, mas o Pai te ama. Então, isso é o centro, é o principal, né? Vamos lá, vamos dar sequência aqui. aqui. Se isso hoje, né? Amarrar o braço do filho e levar até a feira. Ela perderia até a guarda do seu filho. Veja como o Satanás está entrando nas leis. Nas leis, exatamente. Já está mudando as leis e os tempos, né? Como a Bíblia diz. Das batatas. Hoje eu digo para você, você vai falar a verdade, você vai sofrer retaliação. Quando você ser você mesmo, você vai sofrer julgamento. Exatamente. Então, vai vir julgamento, vai vir ataque, vai vir calúnia, vai vir inveja, mas aí... os escolhidos do Criador vai passar por isso, né? Do seu filho, eu digo hoje para você, inscrito aqui no canal, foca nas batatas, ou seja, foca na verdade, foca na missão, foca na palavra e no amor, porque nós não somos eternos aqui, nós somos eternos lá. Você pode perder e vai perder aplausos, você pode perder inscritos, você pode perder amizades, você pode passar por solidão, por abandono, né? Mas Jesus não é isso que importa, nem aplausos, nem aprovação humana, mas ser aprovado pelo Pai. Importantes também. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade, é sobre verdade, é sobre amor, é sobre paz. Não tem nada a ver com quantidade. Vamos lá, vamos dar sequência. Todos dormiram e ele até teve ali negado o amor de Pedro na hora mais difícil. A prova ela é solitária, a maturidade ela é solitária. A mãe águia empurra seu filhote para que ele voe. Ou ele voa ou ele morre. Então, verdades profundas são solitárias, mas a covardia nunca vai produzir vitória. Não existe nenhuma história no mundo em que a covardia salvou alguém. Vamos ver uma exceção, uma coincidência, sem querer, né? Mas não é o normal. Então, quem sofre por causa da verdade tem galardão. Exatamente, concordo. Então, não gênero, número e grau. Mas porque escolheu você uma fidelidade. Por amor a Deus. Não para ganhar nada, por amor. Porque Ele nos amou e entregou seu Filho para dar a sua vida por nós, derramar o seu sangue, sofreu o que sofreu. Então, é por isso que eu amo, né? Mesmo eu sendo limitado e falho, né? Como ser humano pecador, mas sempre buscando a verdade, sempre querendo ser moldado pelo Espírito Ruach HaKodesh, melhorando como pessoa, como ser humano, amando o próximo. E o amor não é fazer todas as vontades, o amor é você ser verdadeiro com as pessoas, é você servir as pessoas
nas suas necessidades, mas não dando o que ela precisa e não o que ela quer, entendeu? Porque o pai não dá o que a gente quer, ele dá o que a gente precisa, né? E andar no caminho, por amor, não por interesse. Embora a gente vai ter galardão lá no reino, quanto mais a gente se alinhar com os propósitos do pai, mais a gente faz não por interesse, mas por amor, porque ele demonstrou seu amor entregando seu filho por nós. É isso. Vamos lá, deu a sequência. Então, fale a verdade com amor, sem humilhar ninguém, Isso, sem soberba, sem arrogância, sem orgulho, sem ódio, sem vingança, Isso, sem inveja. exatamente. Deus, ele odeia o pecado, mas ele base ama bíblica, o com pecado, mansidão, ama as com pessoas, respeito. Mas não Mesmo que ela negocia não a concorde, verdade. isso, não O negocie. seu silêncio é uma covardia. O seu silêncio é negociando, sim, a verdade. Porque ou existe verdade, ou existe mentira. Né? Então, quando o barulho aumenta... Messias falou no livro de Apocalipse que o meio termo, os mornos, ele vomita da boca dele. Olha que palavra forte, hein? Ele vomita da boca dele os que ficam em cima do muro, que não se posicionam. Não é se posicionar, ó, eu vou falar aqui porque, rapaz, as pessoas me interpretam tudo errado. Aí vem com história de direita e esquerda. Eu tenho que posicionar a favor da direita contra a esquerda. Fazer igual o nosso amigo Xandão, né? Não é nada disso, criatura. É se posicionar a favor do reino ou do mundo. Não tem nada a ver com ou esquerda ou direita. Entendeu? Antes que venha um aí, né? Descontrair um pouco, irmãos. Vamos lá. Olhares vierem, foque nas batatas. Isso mudou meu posicionamento e com a idade, a evolução espiritual que eu venho passando, e você também, e tem pessoas que se incomodam com as nossas mudanças, porque isso é neuroplasticidade. Quando uma pessoa ela vai mudar, ela vai sair, como tem os caranguejos, né? Um balde de caranguejo, você vai ali no mangue, você vai pescando ali os caranguejos e coloca no balde. E nenhum deles escapa do balde, eles não fogem. E quando você vai olhar para o balde, quando um tenta fugir, né, subir embora, os outros caranguejos puxam aquele caranguejo para baixo. Olha que interessante isso. Isso acontece na nossa sociedade. As pessoas ao seu redor, quando você muda, quando você sai do legalismo, usos e costumes e mentiras, e você não estudava a palavra, você estuda, você não estudava faculdade, você faz, você não se arrumava, você se arruma, você não tem preconceito com religião, pessoas diferentes, você entende a palavra de Deus, o amor ao próximo. Então, o que vai acontecer? As pessoas que te seguiam, as pessoas do seu círculo de amizades que você escolheu errado, você tem você afastar, elas vão tentar puxar você para baixo. Puxar você, elas não querem mudar. Para voltar. A pessoa ela já está ali, o seu velho homem natural. ela já está naquela igreja, você já evoluiu para o homem espiritual. Ela não quer mudar tudo. Vai dar trabalho. Ela não quer mudar, quer que você fique lá com ela. Então, você que sai, de repente, lá do balde, você vai subir, você vai ter retaliação das pessoas embaixo. Isso, então, exato. Se você quer ser águia, você não pode voar com os pombos que voam baixo, você vai ter que voar com águia. Mas, para isso, você vai ter que sair fora dos pombos. Ninguém está falando de você menosprezar, ser ingrato, como já aconteceu. Isso, nem humilhar ninguém, nem se achar melhor que ninguém. Depois de tudo que você já fez, nem ser ingrato, exatamente. É você pegar e você reconhecer o que as pessoas fez por você, mas saber que agora você está avançando. E se a pessoa não avançou junto, então, desculpa aí, obrigado por tudo, eu agradeço, reconheço. Se precisar de mim, tô aqui, mas eu vou para uma outra jornada. Né? Se você não está preparado, eu vou voar como água sozinho. Entendeu? É isso. Mas sem gratidão, sem humilhar ninguém, sem se achar melhor que ninguém. Porque tem muito egos, né? No meio do corpo do Messias tem muita disputa, muito eu sei mais, eu entendo mais, porque eu estudei isso, porque eu estudei aquilo, porque eu sou melhor, sou mais espiritual, e isso daí não agrada nem um pouco o Criador. Isso daí chama... você viver na carne, como Paulo falou para os coríntios, né? Adoração na carne, né? Sois menino, leite lhe dei de beber, porque eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sei isso, eu sou daquilo, porventura não sois carnais? Não pude falar como as espirituais, porque sois carnais. Então vamos lá, vamos dar sequência. Então, é essa mensagem que eu quis passar aqui para vocês. Seja você, seja a mente de Cristo,
mude a sua mente e mude a sua história. Deus abençoe. Não deixe de se inscrever no nosso canal e compartilhar Amém. esse A vídeo todos para nós. ajudar a mente das Irmã, pessoas. já foi. E eu parei na hora errada. Mas tá, já estava no fim. Agradeço aí a cooperação e agradeço muito os seguidores do canal. Agradeço também aqueles irmãos e irmãs que estão aí conosco na nossa jornada de estudo, né? Sem vocês nada acontece, né? A gente precisa de comunhão, precisa de pessoas que nos ensinem, que aprendam com a gente também. Então, a gente é um corpo unido, né? Para revelar as verdades, ter as revelações do Pai e compartilhar a multiforme sabedoria do nosso Criador e Salvador, Criador Yahweh, e do nosso Salvador Yahushua HaMashiach, né? Que assim seja conforme a vontade do Criador, né? O nosso Elohim, e nos capacite cada vez mais e tenha mais amor e união no corpo do Messias, tá bom? Amo todos vocês no Messias, agradeço por todos os inscritos do canal, pelos irmãos, as irmãs, que o Criador abençoe ricamente vocês, prospere em toda a área da vida de vocês. Deixa o like, por favor, aí, para engajar o canal, o canal pegar engajamento e chegar a verdade aos outros. Se inscreva quem não é inscrito, bem-vindo a novos inscritos. E se reescreva quem foi desinscrito pelo YouTube, né? E compartilhe o vídeo, tá bom? Muito obrigado, amo todos vocês no Messias. Até o próximo vídeo. Fui!